Né? Então, o que é ciência? Há muita controvérsia acerca do significado do termo ciência. E mesmo sobre quais disciplinas e métodos poderiam ser chamados de científicos. Isso é bastante controverso, de fato. Né? E eu não vejo muito motivo para controvérsia, não. Haja visto que ser né, um conhecimento ser considerado científico, naturalmente que capacita, de alguma forma, para alguns aspectos, né? Mas isso não invalida nenhum outro tipo de conhecimento, não, ok? Um conhecimento não necessariamente é científico e deixa de ser válido, né? O conhecimento pode não ser científico e ser válido. Né? Para Anderegg, 1978, está vendo? É uma referência, ó, ele está indicando aqui um material que ele leu. Né? Ele consultou lá. Aí ele vai colocar entre aspas também. Ó. A ciência é o conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis. Né? Veja bem, o conhecimento científico não necessariamente ele é certo. Isso é muito natural, porque, veja bem, ele evolui. Né? A gente sabe que o conhecimento científico há 100 anos atrás era muito diferente do que é hoje, porque evoluiu. Né? E não dá para dizer também que evoluir não significa que ele melhorou. Né? Tá? Ele acumulou maior quantidade de informação, de conhecimento. Né? A gente acumulou. Não necessariamente a gente melhorou. Né? Em muitos aspectos, sim. Hoje a gente conhece mais sobre muitos aspectos da ciência aí do que há 100 anos. Mas veja que o conhecimento racional aí, a ciência, como conjunto de conhecimentos racionais, a gente atribui como certo em certo aspecto e provavelmente certo, até as evidências que a gente dispõe. Né? Esses conhecimentos racionais, eles devem ou foram obtidos metodicamente, significa que foi usado um método, né, para se determinar, conhecer, estabelecer esses conhecimentos. Esse método ou esses métodos são chamados de métodos científicos, tá? O método científico, a gente às vezes classifica como método científico apenas um, né? E, no entanto, na verdade, não. São diferentes métodos que são considerados métodos científicos. Cada área do conhecimento vai ter um método científico muito próprio. Né? E, às vezes, em uma única área, você vai ter diversos métodos possíveis. Nós vamos ver que, assim, quando se fala no método científico, especificamente, está se relacionando com um método que foi desenvolvido justamente dentro da física. Esse método científico do que se fala, quando se fala assim, método científico, está se falando de um específico, uma estratégia específica. Entretanto, essa estratégia específica não é a única e não necessariamente é a melhor, tá? Para nenhuma abordagem, tá? Mesmo para fenômenos que a gente vai estudar na física, muitas vezes existem abordagens alternativas e que podem levar a um aprimoramento do conhecimento que a gente tem sobre um fenômeno, por exemplo, não necessariamente usando o tal do método científico, tá? Mas existe um método, tá? O conhecimento, para ele ser considerado um conhecimento científico, ele deve estar ligado a uma metodologia. Né? Ele deve ser obtido, esse conhecimento, a partir de
uma estratégia. Né? Método aí, estratégia seria mais ou menos a mesma coisa. Sistematizados, tá vendo? Então, é um conhecimento sistemático. Depois a gente pode entender o que isso possa significar. E verificáveis. Então, quando a gente fala que a gente explica um determinado fenômeno, por exemplo, num certo contexto, uma outra pessoa pode ou deve reproduzir, por exemplo, um experimento e verificar se de fato o resultado corrobora aquilo ali. Ok? E o conhecimento racional é em relação a objetos da mesma natureza. Né? Daí a gente divide as áreas, né? Vamos dizer assim, as ciências em áreas. Continuando ainda na mesma definição, é a definição ainda do dicionário de metodologia científica. Para Marx e Hillig, são dois autores, né, publicaram material em 1978, um livro, um artigo, né? Como eu tô fazendo uma citação direta aqui, né, do coisa, eu não consultei esse material aí não, tá? Aí para esses dois autores aí, ó, a ciência, né, é a atividade pela qual os homens adquirem um conhecimento ordenado dos fenômenos naturais. Aí tá vendo? Ele aí, ó, ele tá chamando de ciência a ciência natural, né? Ciências naturais. Ciências naturais são a física, a química e a biologia. Então, são elas que estudam fenômenos naturais, trabalhando com uma metodologia particular. Aí, ó, observação, o que ele chama de metodologia particular? Observação controlada e análise. Tá? Faltou um acento aí, análise. E com um conjunto de atitudes, ceticismo, objetividade, etc. Né? Então, para esses dois autores, de 1978, só dá para dizer que a ciência foi feito se é um conhecimento a partir de um fenômeno natural, né? E se foi obtido, conseguido, né? A partir da observação desse fenômeno, observação controlada e análise desses resultados, que é típico do método científico. Né? A metodologia particular que ele está falando aí é o método científico. O método científico, às vezes, é dito assim: observação sistemática e controlada de um fenômeno. Né? Naturalmente que a análise é seguida, né, a essa observação aí. Daqui a pouco a gente vê o que seria isso. Ok? Aí ele segue aqui, ó, ainda na mesma referência, para Oliveira, 1997, trata-se do estudo com critérios metodológicos, né, das relações existentes entre causa e efeitos de um fenômeno qualquer. Aqui ele já amplia, né, um fenômeno qualquer. Causa e efeito. Então, a ciência ela trabalha desse jeito mesmo, tentando estabelecer correlação entre fenômenos que possam dizer que eles estão relacionados. Um é causa do outro, né? Ou um é efeito do outro. Né? No qual o estudioso se propõe a demonstrar a verdade dos fatos e suas aplicações práticas. De fato, a ciência seria uma busca pela verdade. Né? Entretanto, essa verdade ela é relativa, né? Porque, como a gente definiu aqui anteriormente, onde tá? Aqui, ó, certos, né? Ó,
a verdade seria o que é certo, né? Ou prováveis, né? Então, a verdade ela pode ser, vamos dizer assim, momentânea. Até o momento, né, a gente conhece certas coisas, mas que, com o tempo, a gente pode, a partir de novos estudos e tudo mais, mudar esse entendimento de certos conhecimentos. A ciência, ela precisa, né, e a gente, enquanto estudantes, né, dessa área, a gente precisa entender que ela pode mudar, né? E é muito comum isso. Ela pode evoluir, ela pode incorporar novos conhecimentos e que mudam o entendimento que a gente tem de certa área. Depois a gente vai ver vários exemplos desse tipo. Então, essa verdade dos fatos aqui é uma verdade momentânea, vamos dizer assim. Pode mudar com o tempo, né? A partir de novos conhecimentos, novos estudos, né? Bom, aí, continuando aqui, tem mais um estudioso aqui que escreveu sobre ciência, é um filósofo da ciência, é o Karl Popper. Esse é um filósofo da ciência dos mais famosos, e ele escreveu sobre o que é a ciência. Né? Um cientista, seja teórico ou experimental, formula enunciados ou sistemas de enunciados e verifica-os um a um. No campo das ciências empíricas aqui é experimental, tá? Ciências experimentais. Né? Ele formula hipóteses e submete-os. Né? Aqui submete-as, né? As hipóteses que vão ser submetidas a teste, né? Confrontando-os com a experiência, através de recursos de observação e experimentação. Então, o Karl Popper, ele define aí o que é um cientista, na verdade. Né? Um cientista, ele pode ser teórico ou experimental. Né? Teórico ou experimental. Na verdade, a gente sabe que existem outras possibilidades. Às vezes, um cientista ele pode ser as duas coisas. É só para dar um exemplo, assim, o Einstein, por exemplo, era um teórico, né? O Faraday é um cientista experimental. Ele não formulava teoria, né? Mas, eventualmente, é muito comum, na verdade, que principalmente o experimental, ele formule teorias para explicar o resultado do experimento. Né? O teórico é mais comum ele trabalhar no ramo da ideia mesmo, mas ele às vezes vai estar analisando experimentos. Normalmente, vai estar analisando experimentos. E, às vezes, um físico teórico, né? Aqui a gente tem esses dois papéis, né? O físico teórico e o físico experimental. Né? A física se divide desse jeito. Mas, eventualmente, um físico teórico faz experimentos. Lembrando que a física é uma ciência experimental. Então, não adianta. Um físico teórico ele não vai se furtar a fazer experimento, mesmo que seja, mesmo que não seja o foco principal do estudo dele. Então, a partir do estudo, né, teórico ou experimental, na verdade, existem outras possibilidades. Existe, por exemplo, a simulação. A simulação em física é uma parte do conhecimento importante. Né? Ok? Então, e às vezes a pessoa que faz experimento faz simulação também. E às vezes a pessoa que faz simulação faz experimento também. Muitas vezes a pessoa que faz simulação faz teoria também. E quem faz experiência também faz teoria. Tá? Não é, né? Essa divisão não é assim. Né? Mas um cientista, seja teórico ou experimental, olha só, formula enunciados ou sistemas de enunciados. Esses enunciados ou sistemas de enunciados,
elas são as chamadas hipóteses, tá? Então, a ciência trabalha desse jeito, né? Você vai partir de uma hipótese, né? Aqui ele fala no campo das ciências empíricas, mas também no campo, no estudo teórico, também se usa esse tipo de estratégia. É partir de uma hipótese, testar essa hipótese, né? Verificando os resultados. Esse teste aqui das hipóteses é aquela observação sistemática e controlada de um fenômeno. Testar a hipótese seria isso. Você vai tentar verificar se a hipótese é verdadeira. Confrontando os testes, né, com a experiência através de recursos de observação e experimentação. Esse recurso de observação e experimentação aqui é justamente a observação sistemática e controlada do fenômeno, tá? Finalmente, ainda na definição de ciência, Japiaçu é um filósofo da ciência também. A gente tem dois aí filósofos da ciência, né, que é o Popper e o Japiaçu. Eles escrevem bastante sobre ciência, né, filosofia da ciência. Né? Ressalta que a ciência constitui-se negando os saberes pré-científicos ou teológicos, mas permanece aberta como sistema, porque é falível, tá? É falível aqui quer dizer que ela pode evoluir, melhorar, alterar, né? Capaz de progredir. Ela é um discurso aproximativo, tá? Então a gente vai tendendo a entender certo fenômeno por aproximação. Cada um, se a gente olha na história da ciência, vários pesquisadores contribuíram com o entendimento. Às vezes, a contribuição, às vezes, ela é até errada, sabe? Mas isso é uma contribuição. Se você for pensar, sabe? O raciocínio incorreto, né, ele também contribui com a evolução. Né? Porque quando a gente consegue perceber que aquilo está errado, a gente aprende. Né? Ok? Então faz parte. Aproximativo, então, seria nesse sentido. Não necessariamente o tempo todo a ciência evolui. Tá? Não é uma acumulação de conhecimento, simplesmente. Né? Na história da ciência, a gente tem vários exemplos de momentos em que a ciência regrediu, entre aspas, em que houve perdeu-se, né, algum contexto tal, ou parou de estudar certos assuntos, muitas vezes tal. Isso é muito comum. Ela é um discurso aproximativo, provisório, porque sempre, como eu disse, ela pode acrescentar informação, e incessantemente suscetível de retificação e questionamentos. Porque seu próprio método se apresenta sempre como perfectível. Perfectível aqui significa em busca da perfeição, mas né, falível. Ok? Né? Então, aqui a citação, Apolinário, 2011. Né? Então, ciência aí, a gente divide ainda no Apolinário, lá, no dicionário de metodologia científica, existe uma divisão. Naturalmente, que essa divisão também não é bem assim, não. A gente tem outras divisões possíveis aí. Mas aqui é uma divisão genérica, em que ele atribui que... Vocês estão vendo esse quadro aí? Sim? Sim? Estão vendo o quadro? Sim? Ótimo. Aqui, olha só, as ciências tem 3 áreas aí, então. Ele está dividindo aqui, uma divisão
arbitrária, tá? Ciências formais estudam as relações abstratas e simbólicas, lógica e matemática. A matemática é uma ciência chamada ciência formal. É porque ela tem uma formalidade. A formalidade matemática é importante. Ela segue um método de formalidade. Ela não é uma ciência natural, porque as ciências naturais estudam os fenômenos naturais. Mas a física, a química e a biologia, que são as ciências naturais, utilizam a matemática e a lógica recorrentemente, né? A matemática é uma linguagem, né, dentro da física. É importante, muito importante, por sinal. E as ciências sociais? Estudam os fenômenos humanos e sociais. Na verdade, aqui, a gente pode pensar que divide-se de outras formas. Por exemplo, na PUC a gente tem Instituto de Ciências Exatas, Instituto de Ciências Biológicas, Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Ciências Humanas, né? São vários institutos. Esses institutos, eles vão ter a ligações, né? Áreas correlatas. Então, por exemplo, as ciências exatas, Instituto de Ciências Exatas e Informática, no caso da PUC, né? Você tem a física, a química, a matemática, a estatística e a computação no mesmo instituto. Então, eu podia pensar em outra divisão, né? Colocar as ciências exatas, juntando matemática, física, química, estatística e a informática, é uma divisão possível. As ciências sociais seriam a psicologia, a sociologia, o direito, a economia. Veja, aqui na PUC a gente coloca a economia no Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais. Né? Ciências econômicas e gerenciais. Então, a divisão aí, ela é muito relativa, né? Já o Instituto de Ciências Humanas, ele envolve a área de ensino, né? Educação, departamento de educação, história, geografia, letras, ciências humanas, chamadas de ciências humanas. Ok? Então, essa divisão é uma divisão muito relativa, e dependendo do que você pegar, dependendo do material que você pegar, vão ter outras divisões. Então, essa divisão ela não é importante para nós, nesse momento. Tá? Veja bem, essa definição de ciência que eu passei para vocês aqui agora é bastante preliminar, tá? Precária, vamos dizer assim. O objetivo é mesmo a gente pensar o que é. Né? Mas, naturalmente, se eu pegar outras referências, né? Outro dicionário de metodologia científica, existem outros, ele vai responder de maneira diferente. Se eu pegar o dicionário Aurélio ali e olhar o termo ciência, o que é, ele vai responder de maneira diferente, vai ter escrito coisas diferentes lá. Nenhuma delas está errada, exatamente. Né? A gente pode não concordar com certas definições aqui, não necessariamente elas são exatamente corretas, porque elas estão pegando aspectos desse campo que é chamado de ciência. Né? Então, essa definição é uma definição precária mesmo, preliminar. Tá? E em outras disciplinas do curso, vocês vão se deparar com essa questão, né? O que é ciência. Hoje em dia, do ponto de vista da física, a gente pergunta pouco sobre isso. A física não tem interesse em responder exatamente o que é ciência, não. Né? É mais para a área da filosofia mesmo. Né? A filosofia uma área da filosofia, é a filosofia da ciência, que tenta descrever, explicar o que é isso, o que é ciência. Não é necessariamente um interesse da física, mas naturalmente que a física ela faz parte disso. Né? Então, daí, entender a ciência, o que é ciência, é importante para nós, como físicos, porque ajuda a gente a perceber a validade, o limite da nossa
dos nossos estudos, né? E como a gente pode encaixar esse conhecimento no conjunto, né, da ciência. Tá? Lembrando que a ciência, se a gente pegar essa organização aqui, observa que aqui algumas das definições lá não incluem, por exemplo, psicologia como ciência. E para alguns estudiosos, psicologia não é uma ciência. É controverso isso, tá? Por exemplo, para algumas pessoas, explicitamente as pessoas falam, economia não é ciência. No entanto, olha o nome do curso, Ciências Econômicas. Para algumas pessoas, economia não é ciência. Por exemplo, sociologia, para algumas pessoas, não é ciência. Para alguns filósofos da ciência, vão dizer que sociologia não é ciência. Mas veja o nome do curso, Ciências Sociais. Ok? Então, nem sempre o nome condiz com né, a realidade, e, ao mesmo tempo, dependendo da definição, né, pode-se associar que uma certa área não seja uma ciência. Nesse contexto nosso aqui, eu estou optando por entender que todas as áreas do conhecimento podem ser consideradas uma ciência, no sentido dessa primeira definição aqui, ó, forma especial de produção de conhecimento. Né? Então, nesse aspecto, é uma ciência. Okay? Se a gente tem um conhecimento e um estudo deste conhecimento, ou estudos desse conhecimento, a gente pode afirmar que isso é uma ciência. Então, daí a gente tem várias áreas que não são ciências naturais. Né? Veja bem, por que a pessoa tem dificuldade de aceitar que psicologia, por exemplo, é uma ciência? Porque está pensando nessas definições mais objetivas, tá vendo? Que a ciência precisa testar, principalmente essa questão do teste. Né? Então, a psicologia tem dificuldade com isso, né? Porque não é uma medida simples, como a física faz. Não é possível medir, por exemplo, na área de aprendizagem, né? Psicologia, né, da educação, psicologia da aprendizagem, né? Não é possível fazer medidas da forma como se faz em física com isso daí. Repetindo o experimento e observando o que acontece. Né? Depois que uma pessoa aprendeu alguma coisa, acabou. Não tem mais como fazer experiência com isso. Né? É claro que na área de psicologia o que se faz é comparar métodos, né? Comparar os resultados obtidos. Na área de educação se faz isso também, comparar os resultados obtidos para diferentes metodologias, né? Perceber que houve um ganho no aprendizado, usando determinadas... Né? E veja, nesse aspecto, haja visto que não existe nenhum conhecimento que está pronto, eu aprendi e pronto, acabou, né? A gente aprende acumulando conhecimento, né? E nesse aspecto, né? A gente pode pensar na psicologia, na educação como ciência, assim, tá? Bom, e as ciências naturais, né? As ciências naturais aqui seriam o nosso principal objetivo, olha só. A gente considera que as ciências naturais é uma atividade humana dedicada a reunir conhecimento sobre a natureza, tá? Então, aí são as ciências naturais. Aí eu estou chamando de ciências naturais aqui a física, a química e a biologia, tá? Então, essa ciência, as ciências naturais, elas têm que
elas tentam reunir, organizar e condensar o conhecimento sobre a natureza, né? E esse conhecimento, normalmente, ele é organizado em forma de leis e teorias testáveis, né? A gente precisa essas leis e teorias, elas são testáveis, ou seja, eu consigo fazer experimento com isso, né? Fazer testes, né? As ciências naturais, elas buscam geralmente descrever padrões, comportamentos e regularidades na natureza e a origem destes. Então, um exemplo, tipo padrões de estrelas no céu, né? A astronomia, né, é uma área da física aí que estuda justamente os padrões de estrelas no céu noturno. Tenta estabelecer uma regularidade para isso, né? O céu noturno, ele é repetitivo, é cíclico, né? Ok? Ele muda diariamente, um pouquinho, a gente tem observado isso, né? E a ciência, ela desenvolveu muito com essa observação. Houve um grande avanço no conhecimento científico, justamente pela metodologia usada na astronomia, né? Para se estabelecer padrões né, de estrelas no céu noturno. Aí, a partir da observação sistemática, né, desses objetos do céu, pode-se estabelecer também o que é estrela, né, e o que é planeta, né, que são muito parecidos no céu, eventualmente, né. Pode-se perceber objetos no céu, né, além de estrelas, galáxias, por exemplo, né, aglomerados de estrelas, tal, são objetos que se observa no céu, né. Observa que, assim, a maneira de observar o céu, ela muda, né, cada um tem né, por exemplo, um exemplo disso, né, são as constelações, né, que a gente fala constelações, que são os signos na astrologia, né, signos, né, esses padrões são padrões também no céu, né. Observa que esses objetos, as constelações, que a gente fala, Áries, Capricórnio e tal, ou mesmo Órion, né, o que se percebe é que esses objetos, eles não estão relacionados, né? A gente vê, aquilo é uma projeção para nós. E eles estão muito distantes uns dos outros, de tal maneira que não há como dizer que eles estão relacionados. Isso é diferente de dizer, uma galáxia é diferente de uma constelação. Uma constelação é um padrão no céu noturno que a gente consegue observar e que a gente dá um nome para aquela imagem, né? E isso é cultural, né? A gente estava falando sobre isso na última aula, o Gabriel falando sobre, por exemplo, a astronomia dos índios, por exemplo, que dão outros nomes para aqueles objetos, aquelas figuras no céu que se ligam ali às estrelas, como uma representação. É igual observar nuvem no céu. Parece um cachorro aquela nuvem, parece um coelho, parece, né? O caso é que a nuvem é muito mais volátil, ela desaparece muito mais. Então, não dá para usar a nuvem, né? Ela não mantém esse padrão. O padrão de estrelas no céu, ele é mantido, né? Mas veja que o céu noturno no hemisfério sul é diferente do céu no hemisfério norte. Existem estrelas que aparecem no hemisfério norte e não aparecem no hemisfério sul, né? Para nós aqui, dependendo da posição da gente no globo terrestre aí. Então, observa como isso apesar de um conhecimento, a questão das constelações e tal, é um conhecimento relativo, né? Ok? É interessante, foi muito útil, inclusive, para localização no espaço, ainda né?
na Terra, né? A localização foi muito importante. Identificar esses e dar nome a esses padrões de estrelas no céu, mas é um conhecimento mais prático do que científico, do ponto de vista de astronomia. Outro padrão que aparece para a gente é padrões do clima, né? Nós estamos vivendo uma época de frio intenso, né? Curioso, assim, né? Uma época que a gente já não tem tanto frio, assim, esses dias agora a gente está vivendo, né, uma época de frio intenso. Observe que os padrões do clima, eles mudam, eles são muito influenciados por frentes frias, né? Mas existe um padrão. Existem fenômenos aí mais ou menos cíclicos dentro do clima, e existem fenômenos periódicos aí, né, que não se observa todo dia, né? Então, assim, mas o clima, ele tem um padrão, né? Ok, até aí? Então, observa que a ciência, ela busca isso, principalmente as ciências naturais. Mas, veja bem, a economia também busca eventos cíclicos, tal, né? Relaciona esses eventos cíclicos com a sociologia, né? Com a política. Né? A economia também tem esse aspecto de padrões, tentar estabelecer padrões, né? Falha muito, né? Se você for pensar, né? Mas, né? Ou seja, principalmente no que concerne a previsão. Veja bem, se a gente compara a astronomia com o clima é climatologia, né? Se a gente compara essas duas áreas de conhecimento, observa que a astronomia, ela é muito mais precisa, vamos dizer assim. Né? Os padrões que se estabelecem do ponto de vista de astronomia, né, são muito menos voláteis, né? Já, claro, porque refere-se a um conhecimento que está menos influenciado, por exemplo, pela atmosfera terrestre. Bom, e a matemática? Como é que a matemática entra nisso daí? A matemática, ela vai ser a linguagem da ciência. E a gente observa que a ciência, ela se desenvolveu principalmente a partir da integração com a matemática. A integração com a matemática, se a gente for pensar, ela acontece mais ou menos recentemente. Até o Newton, né, a integração era menos intensa entre física e matemática, por exemplo. O Newton, ele ainda escrevia muita coisa no latim, né? No português dele, vamos dizer assim. Ele expressava menos as ideias em termos matemáticos do que hoje a gente faz. Hoje a gente está num contexto em que, basicamente, as ideias da física são expressas em termos matemáticos. Essa expressão das ideias em termos matemáticos, ela tem muitas vantagens, né? Primeiro porque uma das vantagens, a gente pode pensar em várias, é que ela facilita a comunicação. Né? Expressar a ideia, um conceito físico em termos matemáticos, agiliza a comunicação entre as pessoas. Né? Além disso, com isso, ela evita ambiguidade. Né? Quando a gente fala de um conceito, por exemplo, como força, e a gente usa a representação matemática desse conceito, como um vetor, que tem módulo, direção e sentido, a gente formaliza o conceito do ponto de vista matemático, e essa formalização, ela serve como um jeito de a gente falar do que eu estou falando.
Porque, por exemplo, o conceito de força, eu posso pensar em definir força, por exemplo, se uma pessoa te pergunta o que é força, você pode empurrar a pessoa e dizer, é isso que é força. Né? Bom, essa é uma definição bastante objetiva do conceito de força, né? E bastante clara, se a gente for pensar. Entretanto, o conceito de força ele é mais amplo do que isso. Né? A gente tem força, por exemplo, à distância. Por exemplo, a Terra aplica uma força sobre nós, né? Que a gente chama de peso. É a força associada ao campo gravitacional da Terra. É o nosso peso, né? Veja bem, essa força não tem uma interação. Eu não necessariamente estou em contato com a Terra para sentir o peso. Se eu tiro o pé da Terra aqui, né? Em cima da cadeira que eu tiro o pé, eu sinto a força-peso atuando sobre mim. Então, observa que é mais amplo. E, mais do que isso, essa ideia de definir, conceituar a grandeza, não me dá a possibilidade de analisar os problemas em termos matemáticos. Quando a gente expressa o conceito de força como um vetor, a gente ganha a possibilidade de construir análise de problemas em termos matemáticos. Isso é uma forma de operacionalizar a ciência. Né? Então, isso dá a gente a possibilidade de resolver problemas práticos. Daí a importância da matemática. E observa que a expressão matemática dos conceitos físicos é que vão dar a possibilidade de a gente testar esses conceitos. Testar experimentalmente. Fazer experimento. Lembrando que fazer experimento é observar sistemática e controladamente um fenômeno. Nós vamos voltar nesse tópico mais à frente um pouco, mas essa é uma característica importante, né? Do fato da gente expressar matematicamente um conceito físico. Né? É a partir dessa expressão, por exemplo, se a gente for pensar, que a gente tem a possibilidade de medir, por exemplo, um módulo de uma força. Né? Se eu consigo medir um módulo de uma força, eu posso fazer uma série de medidas do módulo de uma força, por exemplo, a medida de peso. Posso medir o peso. Medir o peso é pesar um objeto. Então, por exemplo, quando a gente põe um objeto numa balança, né, a gente está associando um número a uma grandeza, a um conceito físico, o peso. Né? Bom, e se eu faço medidas regulares desse peso aí, eu consigo fazer um experimento. Né? Ok? A gente faz isso muito, né? Por exemplo, a gente faz, às vezes, dieta, né? Sente que está um pouco gordo, né? Vamos pensar assim. Aí você fala, bom, eu vou fazer uma dieta. Como é que é? A dieta é um experimento, concordam? Você vai e começa. Bom, hoje eu não vou comer açúcar. Né? As dietas aí geralmente envolvem a restrição a açúcar, ou a carboidrato, alguma coisa desse tipo, né? Então, às vezes, você tira aquele açúcar, né? Não vou comer açúcar. E como é que você faz para... Aí você vai lá e fala, eu vou começar hoje a dieta, né? Eu vou lá e peso, subo na balança, né? Meço o peso, né? A balança, ela mede o peso, mas ela me mostra a massa, né? Eu fico satisfeito com isso. Pego a massa lá e anoto. Aí eu fico sem comer açúcar. Tomo café amargo, né? Não como doce nenhum. Fico lá 15 dias sem comer açúcar. Um sofrimento terrível. E aí eu subo na balança de novo para ver. Dou um prazo, né? Claro, o experimento ele só... Aí eu meço de novo a massa para ver se aconteceu alguma coisa. Se eu perdi massa. Eventualmente, você comprova que ficar sem açúcar vai perder massa. Observa que não necessariamente vai acontecer isso, concorda? De repente você tira açúcar, mas começa a comer macarrão todo dia. A gente sabe que não é só açúcar que
engorda, vamos pôr assim, né? Não é muito nosso conhecimento, né? Não é muito a minha praia também. Mas, enfim, a gente pode pensar que tirou o açúcar, acabou, não engordo mais. Não é bem assim. Mesmo uma pessoa que seja diabética, por exemplo, ela não tirar açúcar não é suficiente, dependendo do quadro, do tipo de doença, né? Dependendo da situação, tirar açúcar não é suficiente, né? Porque ele pode produzir açúcar a partir de carboidrato, por exemplo. Tem várias questões aí envolvidas. Mas observa que a expressão matemática vai permitir a gente fazer o experimento, tá? Sem a expressão matemática, não há como fazer isso. Veja que a expressão matemática, o experimento, ele surge na física, naturalmente foram usados anteriormente em outros contextos, mas o experimento em física, e o método científico, ele surge com Galileu. Galileu estabeleceu estratégias de estudo dos problemas, tal. Ele também coloca a semente matemática na coisa, né? O Galileu, ele estudou o plano inclinado, ele percebeu que o deslocamento que o objeto sofria ao longo do plano inclinado era proporcional ao tempo ao quadrado. Tá vendo? Ele fez uma matematização. Ele usava uma matemática um pouco diferente do que a gente usa. A maneira de fazer é diferente, tanto que ele escreve isso com os quadrados do tempo. Então, ele relaciona o deslocamento com o tempo ao quadrado, que é o MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Né? O deslocamento é proporcional ao tempo ao quadrado. Né? Aquele x é igual a x0 mais v0t mais o meio de AT2, lembram disso? A gente vai estudar isso, vocês vão estudar isso em várias disciplinas, talvez já estejam até estudando isso em fundamentos de matemática. Eu vou passar aqui e vou voltar depois nisso tudo aqui, mas só para mostrar quem que é essa referência 1 aqui, tá? Essa referência 1 aqui, ó, é o Fundamentos de Física Conceitual do Hewitt. Esse livro é um livro que tem no formato eletrônico, tá? Tá lá na biblioteca. Quem quiser entrar, o que a gente vai ver dele nesse contexto aqui é só o início, né? É só esse início. Mas eu acredito que vocês estão usando esse livro na Fundamentos de Física, não é? É o Hewitt, que o professor Ricardo Motar indicou? Sim ou não? É o Hewitt. Ele escreve assim, ó, o nome dele. Sim, né? Pois é o mesmo livro. Ele tem no formato eletrônico. Vocês podem acessar ele lá no formato eletrônico. Tem ele na biblioteca também em formato físico. Se quiserem ir lá buscar, pegar, é só marcar lá na biblioteca, mandar um e-mail, tem um contato, e agendar para pegar o livro físico lá, tá? Mas com o acesso online hoje está tão fácil, né? Deixa eu voltar aqui. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu estou falando que tem o Hewitt e depois eu estou em dúvida, sabe? Vamos procurar Hewitt aqui. Eu acho que não escreve desse jeito, não. Deixa eu ver como é que escreve. É com 2 T's, tá vendo? Paul G. Hewitt. Por causa dos 2 T's, ele quer 2 T's aqui. Então vamos procurar com 2 T's. Vocês estão vendo aí a minha tela? Aí aqui, ó, para procurar livro eletrônico, além de colocar aqui o nome do cara e pesquisar no Pérgamo, tá? Tem ele mobile também aqui, ó. Tá? Dá para colocar ele no celular também, dá para entrar ele no celular. Aqui, ó, você vem aqui, ó, porque ele tá vendo, ele vai mostrar um monte de citação aqui, que são as várias pessoas que existem por aí que chamam Hewitt. Aqui, ó, esse é outro Hewitt.
Ciência Engineering Science 2, tá vendo? Hewitt também, mas não é o Paul, tá vendo? James Hewitt, Estrada Suave. É um livro, tá vendo? Esse é um livro físico, tá lá. Aqui, ó, Física Conceitual, do Paul G. Hewitt. Na verdade, aquele ali que eu li foi o Fundamentos de Física Conceitual, e tem o Física Conceitual. Aqui, ó, podemos solicitar o empréstimo dele. Se clicar aqui, você solicita o empréstimo, dá para marcar para ir lá buscar o livro. Esse aqui é o livro físico, tá vendo? Mas eu quero ver aqui é o livro eletrônico, né? Vamos ver. Livro eletrônico que se aparece. Hewitt Edwin Lee. Engineering Science. Aqui, ó, ele aqui, ó. Paul G. Hewitt. Física Conceitual. Estão vendo ali? Sim. Aí, aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó. Eu gosto muito desse livro. É um livro, assim, muito bom para se aprender ciência. Para se aprender física, especificamente, né? Mas para se aprender ciência também. É um livro introdutório, é um livro conceitual, é um livro diferente, de fato. Né? A gente tem muitos livros de física, alguns são muito famosos, né? Com razão. O livro mais famoso de física que a gente usa no Brasil é o livro do Halliday. E surgiram muitos outros livros de física, mas o livro do Hewitt é um livro diferente desses. Tá aqui, abriu a tela dele, né? A Física Conceitual. Paul G. Hewitt. Ele é da editora Bookman. Olha só como é que a gente cita o livro lá, ó. Ó, Hewitt, vírgula. Hewitt é o sobrenome do Paul, né? Paul G. Hewitt, tá vendo? Fundamentos de Física Conceitual. Esse aqui que eu estou citando é o livro de Fundamentos. E ali o que eu abri é o Física Conceitual. Porto Alegre, Bookman, 2009. Tá vendo? O que eu abri aqui é mais novo do que esse. Era a 12ª edição. Aí eu venho aqui no sumário, ó, sobre a ciência, tá vendo? Ó? Ele tem um capítulo, é o capítulo 1, que ele vai falar um pouquinho sobre ciência. Né? Foi daqui que eu tirei. Ele fala aqui, é bacana o texto, inclusive. Ele fala um pouquinho, é bacana essa foto aqui, tá vendo? Ele mostra aqui um fenômeno bacana, que ele explica aqui, ó. Manchas luminosas circulares ao redor de Lilian. Lilian, acho que é a esposa dele. São imagens do Sol, do tipo buraco de alfinete, projetadas através dos pequenos espaços entre as folhas que estão por cima. Tá? A vista completa do Sol é bloqueada à medida que a Lua avança à sua frente. É um eclipse, tá vendo? Eclipse solar parcial, tá vendo? Tá vendo? Ela tá vendo o eclipse na imagem da luz do Sol que passa pelas folhas na árvore, tá vendo? Ela pegou uma árvore, ficou debaixo da árvore, aí observou, olha, é bacana demais essa foto, né? Acho sensacional isso aqui. Vocês estão conseguindo entender aí o que é? E aí, olha só, ele aqui, ó, ele vai falar um pouco sobre isso daí. Foi daqui que eu tirei algumas das citações aí, tá? Quem quiser ler aqui é interessante, tá? Aqui ele dá um exemplo de como Eratóstenes mediu o tamanho da Terra. É bem bacana esse estudo aqui, né? Dentro da parte aqui de medições científicas, né? Depois a gente vai falar sobre isso aqui no nosso curso também, tá? Mas aqui ele cita muitas coisas interessantes aqui, tá? É um livro muito bom, tá? Eu acho que o que tem disponível aqui no formato eletrônico é o Fundamentos de Física, né? Mas não o Física Conceitual. Aí aqui ele fala de muitas
coisas bem interessantes aqui. Métodos científicos, ó. A matemática, a linguagem da ciência, tá vendo? Foi daqui que eu tirei, né? O método científico, depois eu vou explicar para vocês. A atitude científica. Né? Essa primeira parte aqui, sobre ciência, é uma leitura bem boa para se fazer, em função da simplicidade e em função de entendimentos básicos de conceitos que a gente precisa desenvolver aí. Eu não tenho a pretensão de que vocês aprendam sobre isso exatamente nessa disciplina. É só o início de um aprendizado, tá? E a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Eu ainda estou aprendendo sobre isso tudo aí, né? Ok? Porque é um aprendizado mais amplo do que o aprendizado técnico. A gente pode pensar em dois níveis de aprendizado. Um aprendizado mais amplo. O que é ciência é um aprendizado muito amplo. E que, às vezes, no final da vida é que a gente vai estar respondendo isso daí. Intimamente, eu quero dizer. Né? Existem respostas, mas é a resposta nossa para isso. E, às vezes, existem conhecimentos técnicos que a gente consegue desenvolver e responder com mais técnica, porque são técnicos, ok? Então, a gente pode discernir essas duas coisas. Né? O que é ciência fica mais para o ramo da filosofia, né? Para o mais amplo, para o mais... ok? Então, essa citação aqui envolve isso daí. Deixa eu ver se tem um fundamentos aqui. Eu não vi. Aqui, tá aqui, ó. Ele aqui, ó. Fundamentos, tá vendo? Fundamentos de física conceitual. Posso abrir ele aqui também, vamos ver. Eu não lembro qual que é a diferença dos dois. Que eu tenho no formato físico o fundamentos de física conceitual. Eu não tenho o física conceitual. Né? Será que é o fundamentos ou o física que o Ricardo está usando, hein? Vocês sabem me dizer? Aliás, eu até emprestei para o Ricardo o Fundamentos, o livro físico. Mas eu acho que ele deve estar usando física conceitual, porque me parece que ele tem uma edição mais nova, né? Deixa eu entrar aqui. Estou entrando. É o física conceitual, isso. Então é esse que a gente abriu. Mas esse aqui é o Fundamentos de Física Conceitual, tá vendo? É do mesmo autor. Na física também é comum isso, tá? O autor, ele escreve, geralmente, 2 livros. O Halliday é assim, né? Tem o Física, de Halliday, e tem o Fundamentos de Física. A gente usa, geralmente, nos cursos de Física, o Fundamentos de Física. Mas quando você olha o Física, ele é muito parecido, na verdade. Aí vamos ver aqui o sumário do Fundamentos. Lá, ele começa de uma forma muito parecida, tá vendo? Sobre a ciência. Vamos ver se é igual. Aqui a foto é um pouco diferente, tá vendo? As manchas claras circulares ao redor de Lilian são imagens do Sol projetadas no piso, através de pequenas aberturas entre as folhas de uma árvore durante um eclipse parcial do Sol. As manchas adquirem a forma de uma lua crescente. Aqui ele não pôs aquela foto pequenininha, a foto que dá para ver melhor, né, o efeito. Mas é interessante, né, como há uma reprodução aqui, né, do evento no piso, tá vendo? Um jeito de observar o eclipse solar, né, o eclipse parcial do Sol, né, quando a Lua entra na frente do Sol, sem olhar para o Sol, porque olhar para o Sol não pode, né? Aí aqui, ó, ele traz basicamente a mesma coisa, tá vendo? Na verdade é um pouquinho diferente, não, é um pouquinho mais resumido, tá vendo? O fundamento de física é um pouquinho mais resumido do que aqui as manchas de novo, ó, no chão, ó. A gente podia observar esse fenômeno, né? A próxima vez que aparecer eu nunca vi isso aqui.
sinceramente, sendo sincero, nunca vi no eclipse do Sol, nunca observei a sombra, né, no chão. Não lembrava disso. Aqui ele traz... então, o física conceitual, ele é um pouco mais detalhado. Eu gostei de perceber isso. Não sabia. Ok? Pessoal, eu vou terminar por hoje. Nós já estamos aí em cima da hora. Professor Flávio, Pois não. eu tô com um problema, eu tô com uma dúvida, na verdade, né? Que eu tô Sim, tentando resolver. claro. Então, eu também faço química no Cefet e tô precisando